Eu quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. O Evangelho de Lucas foi escrito, a gente crê que foi por Lucas, e ele escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, e destinou estes dois escritos a alguém chamado Teófilo, amigo de Deus. Alguns entendem que Lucas escreveu os dois livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, com a finalidade de mostrar quem é Jesus, o ministério dele, trabalhar isso de maneira bem detalhada, e depois para mostrar no livro de Atos como a igreja sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. E todo esse material organizado, detalhado, que Lucas escreveu, tinha também como objetivo, segundo estes estudiosos, de serem utilizados como a defesa para o apóstolo Paulo, porque ele se encontrava preso em Roma. Então, seria um material muito bem elaborado para tratar disso. Aqui no capítulo de número 12, na verdade um pouquinho antes, nós começamos uma temática interessante, que é quando Jesus começa a debater ou apresentar algumas discrepâncias com as autoridades religiosas constituídas, fariseus e escribas. Agora vamos para o capítulo 12, versículos que nós temos aí, 13 a 21. Aqueles que puderem estão convidados a se colocarem de pé, só um pouquinho, para a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Oremos. Senhor Pai amado, conforme já foi mencionado, nós gostaríamos de ouvir a voz do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas mentes de tal forma que a palavra do Senhor surta o efeito que o Senhor mesmo espera na minha e na vida de cada uma das pessoas que estão aqui ou que estão nos acompanhando virtualmente. Meu Deus, que o Teu Espírito fale. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar e, por gentileza, continuem com a sua Bíblia aberta, aqueles que a têm. Nós vamos ver, à guisa de introdução, um pequeno vídeo lá do Líbano. Em Beirute, centenas de manifestantes protestaram no exterior do edifício do Parlamento contra o projeto de lei que visa controlar o capital. No meio de uma crise sem precedentes, os libaneses viram os depósitos bancários congelados, podendo apenas levantar quantias limitadas. O governo do Líbano entrou em incumprimento financeiro durante 2 anos e o controlo dos capitais é uma das medidas exigidas pelo FMI antes de voltar a apoiar o país. Mais um revés no cotidiano dos cidadãos, dos quais, segundo a ONU, 80% vivem abaixo do limiar da pobreza, com uma inflação galopante e a falta de bens essenciais como o pão. A situação é dramática e mesmo os que querem sair do país não podem. A agência que atribui os passaportes suspendeu na quarta-feira as marcações para a obtenção do documento por falta de meios financeiros para responder ao aumento crescente da procura.
Só isso mesmo. O que nós temos, de maneira resumida e falando em português de Portugal, é que a situação do Líbano não está nada boa, e segundo as últimas observações, pesquisas, nós estamos com aproximadamente 80% da população vivendo na linha ou abaixo da linha de pobreza. Temos enfrentado alguns problemas por conta de regras rígidas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional. O governo congelou os depósitos em dólares dos cidadãos nos bancos, de tal forma que quem precisa remover ou de dinheiro para poder comprar, vender, porque o país está praticamente, a economia no país está praticamente dolarizada, tem dificuldades porque o governo libera apenas uma quantia ínfima daquilo que a pessoa tem guardado no banco. Nós já tivemos 3 casos ou 4 de pessoas que foram aos bancos armados para que fosse resgatado apenas o dinheiro que ela tinha na conta. E chegavam lá com armas e diziam: eu só quero o dinheiro meu que está na minha conta, porque eu preciso pagar o hospital, porque se eu não pagar o hospital, meu pai vai morrer. Eles não vão permitir que ele fique lá. Situações como essas estão acontecendo. A guerra na Ucrânia acelerou a falta de trigo, e nós não temos pão, que é o alimento básico para o libanês. O pão está tendo dificuldade, mesmo subsidiado pelo governo, existem muitas dificuldades para o consumo disso, do pão, o alimento básico. A crise também é energética, falta a energia elétrica, que é por conta de... são motores que mantêm a energia, então precisa de óleo diesel, e não tem óleo diesel. Quando tem, é limitado. O governo fornece 1 hora de energia durante o dia. É pouco demais, o povo tem que se preocupar em resolver a situação, quem pode, comprando geradores, quando acha, e é tudo em dólar. Depois falta energia, falta diesel para colocar nesses geradores, e vão virando assim. A situação está caótica. Muitas ONGs, a ONU, alguns expatriados, é quem estão mantendo as pessoas ainda vivas, por assim dizer, no Líbano, e igrejas também. Existe muita corrupção em todas as instâncias. E é por isso que nós vimos esse filminho no começo. No começo aí, a gente vê um pouco da realidade e a gente vê um pouco do plano da maioria das pessoas. Qual é o plano dessas pessoas que estão dentro desse contexto? O que eles estão sonhando? Já não é de hoje, já de alguns anos. Sair do país. O plano deste povo é sair do país. Mas, conforme a reportagem mostrou, estamos com dificuldade de papéis. Então, não tem papel para fazer os passaportes. E as pessoas estão aguardando para poder terem passaporte, para poder sair do país. E aqueles que haviam planejado melhoras têm sido obrigados a reorganizar, replanejar, recalcular a sua caminhada. É nesse país que nós estamos debaixo da graça de Deus. O capítulo de número 12 do livro que nós estamos lendo aqui, do Evangelho, mostra Jesus cercado de multidão. Agora aqui há uma coisa interessante, porque a multidão está tendo atropelamento, está tendo muita gente. O versículo de número 1 vai dizendo: miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns e os outros se atropelarem. Jesus está presente, os discípulos estão presentes. Num primeiro momento, anteriormente, ele já havia tido embates com os fariseus, com os escribas, e agora Jesus, ainda que cercado de muita gente, ele vai falar com os discípulos. Ele vai se dirigir aos seus discípulos e vai trazer algumas questões durante a fala
sobre o perigo dos fariseus, hipocrisia, o poder que eles tinham para matar, a segurança que tem quem está com Cristo, por isso a importância de confessá-lo diante dos homens, dos religiosos, dos reis, das autoridades. E Jesus está tratando dessas questões com seus discípulos quando, de repente, eis que no meio da multidão aparece o versículo de número 13. Jesus está com a multidão, mas Jesus está falando especificamente com os discípulos a respeito daqueles com os quais ele estava contendendo anteriormente, por assim dizer, os fariseus, e de repente o versículo 13 apresenta alguém no meio da multidão com um projeto para Jesus, uma proposta para ele. Ele diz: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus é interrompido por este homem. E aí Jesus vai dizer: homem, quem é que me constituiu juiz ou partidor entre vocês? E para ilustrar, Jesus conta uma parábola. Ele antes adverte: tenham cuidado e se guardem de toda e qualquer avareza. Para ilustrar, então, ele conta uma parábola retratando a loucura de um planejamento mal sucedido. E nós vamos conversar agora, observando esta situação. Agora Jesus está falando com os discípulos, é interrompido, fala para todos, posteriormente ele vai retomar da fala com seus discípulos, e aqui então ele conta uma parábola alertando contra a avareza, e nessa parábola eu faço a leitura de um planejamento mal sucedido. E nós vamos tirar disso algumas lições positivas aplicadas aos nossos contextos. Por isso, então, nós vamos para a apresentação do PPT. É um de cada vez, por gentileza. É só voltando aí, que vai saindo todos, vai aparecer só o primeiro. A primeira observação que a gente quer relembrar com os irmãos é que para termos, ou para fazermos, ou para planejarmos para o sucesso, é preciso trazer Jesus para a construção do plano. Nós sabemos que nós fazemos planos praticamente todos os dias. Vou na igreja? Não vou, está chovendo. Por onde eu vou passar? Recalculando, então a gente vai assim no dia a dia, né? Planejar é predeterminar um curso de ação. A Bíblia já dizia em Provérbios: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então a gente precisa, claro que o coração do homem pode e deve fazer planos. Então a gente vê aqui nessa história que este homem, ele vai começar da seguinte forma: arrazoando consigo mesmo e dizendo: que farei? Ele está falando com ele mesmo, ele está solitário, ele está egoisticamente pensando, planejando sobre as ações que serão tomadas. E eu sei, gente, que nós temos os problemas no Líbano e o povo lá está planejando sair do país. E nós temos os problemas aqui, cada um tem o seu problema. Nós enfrentamos os problemas nas mais diversas áreas, às vezes nos relacionamentos, às vezes na empresa, às vezes no país. E diante disso a gente precisa recalcular, replanejar e planejar. Este homem não trouxe Deus ou Jesus para o seu planejamento. Seja qual for o plano que você vai fazer, uma lição que a gente tira, vendo que o homem não fez, é que é preciso trazer Jesus para a construção do seu plano. Jesus, não existe essa ideia de secular e sagrado. Deus é Deus em todos os lugares e Jesus é Senhor de todas as coisas, e nós precisamos incluí-lo no momento em que a gente vai pensar no que vai fazer posteriormente, diante das crises que nos afligem, sejam lá no Líbano, seja aqui em Goiânia ou nos nossos relacionamentos. Então é preciso trazer Jesus para a construção do seu plano. Ele é quem vai te auxiliar a fazer a leitura coerente da realidade.
Este homem, ele olha aqui a sua realidade, olha, eu produzi muito, era uma realidade positiva para ele, e eu preciso fazer alguma coisa diante dessa minha realidade. Nós olhamos para a nossa realidade e vemos situações que nos obrigam a planejar. E aí a gente tem a responsabilidade de trazer Jesus para a construção do nosso plano, porque Ele vai nos auxiliar a fazer uma leitura coerente da realidade. E nós não podemos fugir da realidade, nós estamos inseridos na realidade e precisamos fazer com que Jesus esteja conosco, para que a gente olhe com todos os detalhes e nuances do nosso contexto, para então saber quais passos vamos dar. Ele precisa estar presente. É Ele quem vai te ajudar a responder a pergunta, que farei? Que está aqui, que farei? Versículo de número 17, que farei? Jesus vai te ajudar a dar essa resposta na hora que você estiver desenvolvendo o seu plano. Então Ele precisa estar presente. E quando isso acontecer, ao invés de ler assim, que farei? A gente diz, que faremos? O que o Senhor vai fazer? Nós temos uma amiga que costuma dizer assim, quando ela tem muitos problemas, ela fala, bom, agora é hora de eu sentar e eu quero ver, eu quero ficar sentadinha para ver o que Jesus vai fazer. Porque eu sou dele, ele é meu, e o que acontece comigo não é fora do alcance do conhecimento dele, então vou descansar, porque ele vai fazer alguma coisa, eu sou apenas aquele que vai obedecer. Então traga Jesus para a construção do seu plano, sem ele você vai agir igual este avarento aqui, e o seu plano não vai dar certo. O segundo item, e aí nós vamos para o segundo clique, seja feliz no processo e não depois da chegada. Meus amados, este homem, dos versículos de número 18 a 20, ele protela a felicidade, ele protela os bons momentos, ele protela as férias, ele protela tudo, o sentar, o regalar. Vou fazer isso depois que eu aposentar, depois que terminar o mês. Muito bem, ele diz, destruirei, e vai aí, verso 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Meus amados, este homem estava equivocado, ele estava muito equivocado, esse homem da parábola, né? Por quê? O verso de número 20 vai dizer para ele, louco, esse plano seu não vai ter sucesso, porque você está construindo esse plano em bases humanas, na base avarenta, que é o que tem e não usa, e que não reparte, então não abençoa os outros, porque está segurando, nem é beneficiado, nem beneficia os outros. Jesus está falando com aquele homem que fez a pergunta, está falando com os discípulos, mas ele está mandando uma mensagem também para os fariseus e religiosos, que tinham em seu poder o conhecimento da lei e dos profetas, mas não usavam para si e atrapalhavam os outros, não repartiam para os outros, e os outros também não chegavam ali. É uma perspectiva avarenta também. Seja feliz no processo e não depois da chegada. Queridos, nós não somos os donos do amanhã. Nós administramos mal e porcamente um momento chamado presente. Então viva agora, fale agora, ame agora, visite agora, doe agora. Nós não temos o amanhã a Deus pertence. Aliás, o amanhã nem existe, porque quando o amanhã chegar, ele será hoje outra vez. Então a gente tem que fazer as coisas, é no processo. Eu vou planejar como vou agir diante do meu contexto, da minha realidade, do meu casamento, dos meus relacionamentos, mas eu vou planejar também um espaço para viver, para regalar, para ser feliz. Não protelar isso tudo, porque pode ser ou que você não tenha esse tanto de tempo que você acha que vai ter, ou que quando você chegar lá, você esteja tão incapaz, caquético, impossibilitado de usufruir de tudo,
porque tem tanta doença, tanto problema, que aí não vai resolver, mas não viveu, protelou, deixou para depois. Então, no nosso plano, na nossa construção aqui de planos na realidade, a gente tem que pensar isso. Tiago, capítulo 4, versículo de número 13 a 15, relembra o seguinte para a gente: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, a gente não sabe do amanhã, enquanto hoje está indo. Sorria, não seja avarento, distribua sorriso, distribua abraço, distribua aquilo que você já tem e passe isso para aqueles que estão à sua volta. O plano deste homem foi um plano de fracasso, porque ele não considerou nem o processo de felicidade, nem a felicidade no processo, bem como ele esqueceu da brevidade, que não é aquele docinho, mas da brevidade da vida. A vida, esse milagre em parceria tão rápido. Aquele homem era escravo do construir e do ajuntar, e adiou para o futuro o descansar, o comer, o beber e o regalar. Não sejamos como este homem. É pior do que pobre, porque o avarento tem e não usa. Então vamos aproveitar as nossas oportunidades agora para ser feliz no processo. Não espere a aposentadoria chegar, brinque com seus filhos, permita-se relaxar com equilíbrio e responsabilidade. Contribua também para que os outros sejam felizes. É algo que está intrínseco aqui. Então a gente vai construindo o plano, traz Jesus para que ele nos oriente na construção do mesmo, colocamos espaços para sermos felizes e aproveitar a felicidade. E, finalmente, uma outra ideia que a gente pode extrair do texto: seja rico para com Deus. Versículo de número 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. No seu plano, inclua a possibilidade de ser rico para com Deus, a responsabilidade de ser rico para com Deus, distribuir, abençoar outros, seja honesto, evite esquemas, lucro justo, balança justa, para atender o órfão, a viúva, o necessitado. Deus permite que a gente tenha extra. Depois aqui, Jesus vai continuar saindo desta fala para os outros, ele vai voltar outra vez para os discípulos e continua a história. Pessoal, não fica aí ansioso, não. O pão nosso de cada dia virá. O problema nosso não é o pão nosso de cada dia. O problema nosso é o patê, é a maionese, são outros agregados, o pão de queijo, o café, não sei mais o que, o croissant. A gente está perdendo tempo com os excessos e não com o básico, mas o básico Deus prometeu que não vai faltar. Se você no seu plano tem essa perspectiva, mantenha-a. Se você não tem, pelo amor de Deus, coloque isso aí, porque nós precisamos ser ricos para com Deus. Dê o seu melhor, reparta amor. Aquele homem era avarento. Tem a ver com dinheiro, mas tem a ver também com outras coisas. Nós precisamos entender que nos nossos planos que fazemos, nós temos a responsabilidade também de investir no reino, de investir na obra, de investir no órfão, na viúva, de investir na missão, de fazermos essas coisas. Deus está nos dando muito mais e todo mundo tem muito mais do que o pão nosso de cada dia e roupa para usar. Tem ou não tem, gente? Tem. A gente pode distribuir mais, a gente pode se envolver mais com o reino, e este item é importante se a gente quer ter um plano de sucesso em meio a esta confusão que nós estamos vivenciando.
É preciso ser rico para com Deus. Este homem não foi rico para com Deus. Este homem não trouxe Jesus para fazer o seu plano de ação. Esse homem não pensou em usufruir dos bens que ele já possuía na caminhada. E por isso ele fez um plano de não sucesso. É chamado de louco. Concluindo, meus irmãos e irmãs, os tempos são difíceis. São difíceis mesmo. Mas vamos planejar, replanejar para o sucesso, com Jesus se alegrando no caminho e priorizando o reino. Os versos 22 e 23 nos informam. Capítulo 12, versos 22 e 23. A seguir, Jesus volta para os discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O básico, meus irmãos, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Deus vai cuidar, Deus vai fazer com que nós, se a gente seguir estas orientações, nós teremos um plano de sucesso. Não interessa qual governo seja, não interessa quão violenta esteja a cidade, não importam as dificuldades, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos mostra que é preciso fugir da avareza. E se estamos planejando com base na avareza, certamente o nosso plano não será um plano de sucesso, vai ser de fracasso. Meu Deus, ajuda-nos a fazer o inverso do que esse homem fez. Diante da nossa realidade, que tenhamos a humildade para trazer Jesus, não apenas para resolver problemas que nós mesmos criamos, mas para trazer Jesus, para perguntar Jesus através de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, sim, às vezes precisamos, de intimidade contigo. Trazer Jesus, Jesus, me oriente, como o próprio Jesus fez, antes de grandes decisões, orou buscando orientação do Pai, ainda que seja Deus também, ele buscou orientação para escolher os seus discípulos. Ele buscou orientação para enfrentar, ou forças em ti mesmo, para enfrentar a cruz. Meu Deus, ajuda-nos a trazer Jesus para os nossos planos. Ajuda-nos também, meu Deus, a aproveitarmos a nossa vida, a nossa caminhada, para termos momentos de lazer, para também pararmos um pouco, para visitarmos os entes queridos, para mandarmos uma mensagem, para falar do amor, para sermos também pessoas que descansam enquanto caminham. Ó Pai, e obrigado porque o Senhor tem nos dado mais do que o básico, e sabemos que tudo que passa do básico é para ser instrumentalizado na bênção do pobre, da viúva, daqueles que são necessitados, ou seja, no reino de Deus. Ajuda-nos a também investirmos, para sermos ricos para com Deus, a pensarmos não de maneira avarenta, como os fariseus, como às vezes aquele homem e outras pessoas. Trabalha isso nas nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos conduza de conformidade com a Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.